Saudações docente, eu sou a Mercedes Valle Dias, estudante de Contabilidade e Auditoria no ISCTEM, primeiro ano, turma A, e hoje eu vou aqui falar da Norma Contabilística 22. Norma esta que trata dos ativos não correntes detidos para vendas e unidades operacionais descontinuadas. O presente trabalho, ele possui a seguinte estrutura. Primeiramente, darei uma definição daquilo que são os ativos não correntes detidos para vendas e também irei definir as unidades operacionais descontinuadas. Depois, na fase do objetivo, eu direi qual é o objetivo, de uma forma geral, o que esses dois tópicos eles pretendem. O que os ativos não correntes detidos para as vendas, qual é o objetivo dele, qual é o intuito que eles pretendem e também as unidades operacionais descontinuadas, o que elas pretendem. Depois, no âmbito, eu vou dizer em que âmbito, no âmbito é onde eu vou falar onde é que cada uma delas se aplica. Depois, na classificação de ativos não correntes como detidos para a venda, aqui eu vou classificar esses ativos, depois vamos para a mensuração e no final eu terei alguns exercícios práticos para uma melhor explicação. Os ativos não correntes detidos para a venda, eles são os ativos que a empresa pretende vender e não usar mais, ou seja, num curto prazo, ou seja, eles estão detidos para a venda, a empresa pretende vendê-los e não pretende ter retorno, não pretende usar esses ativos nunca mais. Então, eles são classificados assim quando a venda é altamente provável e o ativo ele está disponível para uma venda imediata. As unidades operacionais descontinuadas, elas são partes do negócio que a empresa decidiu encerrar ou decidiu vender, como uma linha de produtos ou uma fábrica ou também uma subsidiária. Esta norma, ela tem como objetivo estabelecer procedimentos contabilísticos para quando uma entidade tem ativos não correntes detidos para a venda e também as regras de apresentação e divulgação das unidades operacionais descontinuadas, ou seja, negócios ou segmentos vendidos ou à venda. Essa norma, ela define quando um ativo deve ser tratado de forma diferente do tratamento normal. Exemplo, quando deixa de depreciar e passa a classificar como corrente. E também ela define como medir o ativo enquanto ele estiver nessa categoria e que informações devem constar nas suas consequentes notas explicativas. Esta norma ela é importante porque os ativos detidos para a venda, eles deixam de ser recuperados, principalmente pelo uso continuado, e eles passam a ter recuperação por venda. Altera também a cessação da depreciação ou da amortização, altera as regras de mensurações menor entre o valor contabilístico e o justo valor menos custos de venda. Ela altera o regime de reversão ou baixas quando o preço de venda muda. Aqui no âmbito, tratamos o seguinte. Esta norma, ela aplica-se a todos os ativos não correntes que eles estão detidos para venda por uma entidade. Também se estende a grupos de ativos que para alienação, quando, por exemplo, se vende um conjunto que inclui ativos e passivos, quando, por exemplo, se vende um conjunto este que inclui ativos e passivos, por exemplo, uma linha de produção, uma fábrica, etc. Ela se estende a esse tipo de grupos também. E em termos práticos, isso significa que não é apenas um imóvel ou uma máquina isolada.
Se essa entidade ela decidiu vender uma unidade operacional inteira, a norma também contém regras. As, as suas consequentes implicações são: deve-se avaliar os critérios de classificação, ou seja, se reúnem condições para serem detidos para a venda. E se for um grupo de ativos, podem existir regras adicionais de apresentação, exemplos ou resultados de operações descontinuadas. Aqui na parte de classificação de ativos não correntes como detidos para a venda, aqui nesta fase, uma entidade ela deve classificar um ativo não corrente como detido para a venda, né? Para que quando a sua garantia registrada ela for recuperada, essencialmente através de uma transação de venda em vez de em vez de uso continuado. Na mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para a venda, uma entidade ela deve mensurar um ativo não corrente classificado como detido para a venda pelo menor valor entre a sua quantia registrada e o justo valor menos os custos de vender, como eu já havia mencionado alguns minutos atrás. Temos agora aqui um exercício do ano de 2020, em que uma empresa ela decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda ele será de 400 mil meticais. Em abril de 2021, o preço da máquina ele foi revisto para 550 mil meticais. Aqui nesse exercício, eles pretendem que haja o lançamento aplicável. Eles nos pedem para efetuar o lançamento aplicável para esse exercício, em que, vou ler mais uma vez, em junho do ano de 2020, uma empresa decidiu vender uma máquina da produção, estimando-se que o preço de venda dessa máquina será de 400 mil meticais. E em abril de 2021, o preço dessa máquina ele foi revisto, ou seja, aumentou para 550 mil meticais. Máquina esta que em 2022 ela possuía o seu preço de venda era de 400 mil meticais. Agora em 2021, um ano depois, ela foi revista, o preço foi revisto e agora ela vale 550 mil meticais. Vamos efetuar o lançamento? Aqui, o preço de venda estimado ele aumentou em 150 meticais. Como vimos aqui atrás, o preço de venda era 400 mil meticais e passou a ser 550 mil meticais. A diferença deste valor de 550 mil meticais para 400 mil meticais é de 150 mil meticais. Ou seja, o preço de venda estimado ele aumentou em 150%. Este lançamento ele será feito na conta 3.5, que trata dos ativos não correntes detidos para a venda. Estará a debitar nesta conta 150 mil meticais e acreditar na conta 7.4, que é a conta que trata das reversões do período. Especificamente, estará a acreditar na subconta 7.4.1.5, que é a conta dos ativos não correntes detidos para a venda. Estará a acreditar o valor de 150 mil meticais e este lançamento ele será fechado como para reconhecimento. Estamos aqui a reconhecer esse valor, ou seja, esse aumento em 150 mil meticais. Mais uma vez, vou explicar mais uma vez. Este valor, que é a diferença do ano de 2020 e 2021, este valor de 150 mil meticais, ele será registrado na conta 3.5 a debitar na conta dos ativos não correntes detidos para a venda, valor de 150 mil meticais. E irá acreditar na conta 7.4, que são as reversões do período. Especificamente na subconta 7.4.1.5, que trata dos ativos não correntes detidos para a venda. E será fechado este lançamento como para reconhecimento.
Muito obrigada. Eu termino aqui a minha apresentação sobre essa norma contabilística 22. Espero que tenha tido uma boa compreensão e que goste do trabalho. Obrigada.